Estamos no ar com mais um programa Mágica do Sucesso, trazendo muitas novidades do mundo dos negócios. E no programa de hoje, você está estressado, mal-humorado, com baixo rendimento? O que fazer? Conheça as técnicas utilizadas pelo Dr. Joe para ajudar a melhorar o seu desempenho no trabalho. E com que roupa eu vou? No quadro Moda Executiva, dicas de como se vestir para um dia de festa. E no quadro Etiqueta Corporativo, Eduardo de Febo e Márcio Miele mostram a seguinte situação. Meu colega tem mau hálito. O que fazer? E no quadro Você Pergunta, o que fazer quando você enjoa muito fácil do trabalho? E como organizar um currículo no caso de uma mudança de carreira? Participe do nosso programa enviando perguntas e sugestões para sucesso@tvmundi.com.br. O estresse é resultado do esforço da mente e do corpo para se adaptarem a uma nova situação. Ele pode ocorrer em 3 situações. Primeiro, quando a pessoa está confrontada com alguma oportunidade, ou quando a pessoa está diante de alguma limitação que impeça dela fazer o que ela deseja. E em terceiro lugar, quando a perda de algo que seja considerado importante. Então, nessas 3 dimensões, existe um resultado percebido como importante e, ao mesmo tempo, incerto. Esse estresse, essa tentativa de adaptação, pode gerar alguns sintomas físicos, como mudança no metabolismo, aumento dos ritmos cardíacos e respiratório, aumento da pressão sanguínea, até ataques do coração. E os sintomas também podem ser psicológicos, por exemplo, insatisfação, irritabilidade, ansiedade, procrastinação, que é aquela sensação de você empurrando com a barriga e não conseguir fazer as coisas, né? Ou mesmo sintomas comportamentais, como, por exemplo, uma queda no desempenho organizacional, um absenteísmo, uma alta rotatividade de funcionários. Existe também um aumento de consumo de álcool e tabaco, por exemplo, e também distúrbios de sono. A pessoa não consegue dormir, né? E no mundo do trabalho, especificamente, nós ouvimos falar de uma tal de síndrome do Burnout. Esse é um estresse muito típico de funcionários. Então, isso acontece quando o funcionário fica muito tempo sofrendo ação prolongada de agentes estressores. Mas existem 3 dimensões que precisam ser consideradas para caracterizar a síndrome, que é a exaustão, o ceticismo, que é aquela sensação de que nada vai mudar, é uma descrença, né? E o sentimento de ineficácia profissional. Os sintomas do síndrome do Burnout são dores de cabeça, transtornos gastrointestinais, tensão muscular, hipertensão, episódios de gripe, resfriado e distúrbio do sono. E as reações dessa pessoa podem gerar insatisfação, baixo compromisso com a organização, absenteísmo, ou seja, a pessoa começa a faltar mais, intenção de deixar o emprego e rotatividade. Então, essas pessoas que estão passando pela síndrome do Burnout pode causar também um impacto negativo sobre seus colegas de trabalho, contaminando realmente a organização de uma forma negativa. E existem também, os dados de pesquisas indicam que existe uma correlação entre a síndrome do Burnout e o aumento de acidentes no trabalho. Então, se a organização quer ter um bom desempenho, o ideal é que ela invista nas pessoas, que invista no bem-estar de todos que fazem o sucesso da organização. O estresse está muito ligado à nossa percepção, ou seja, com a forma como nós enxergamos o mundo. As pesquisas indicam o seguinte, as pessoas que têm a tendência de olharem para o lado positivo das situações tendem a sofrerem menos de estresse. E as outras pessoas que tendem a olhar para o lado mais negativo tendem a sofrerem mais de estresse. E a percepção é o resultado do que as nossas sensações são capazes de captar do meio ambiente, através dos nossos órgãos de sentido, visão, paladar, olfato, né, e tudo mais. Então veja, eu vou mostrar para vocês como a nossa percepção é falha. Isso significa que nós não enxergamos todas as situações possíveis quando nós estamos diante de algum problema. Então veja só, nesse exato momento todos vocês estão captando cerca de 400 bilhões de bits por segundo, mas a mente consciente só é capaz de processar 2.000 desses 400 bilhões que nós captamos. E eu vou mostrar como é que isso funciona. Vocês podem até chegar em casa e pegarem aí e fazerem essa brincadeira em casa. Você vai pegar uma cartolina e pintar uma bolinha aqui no meio. De um lado você vai desenhar uma bolinha e do outro lado 4 bolinhas. Presta atenção como a nossa percepção é falha. De um lado a gente desenha uma bolinha, do outro lado 4, do outro lado 3 bolinhas, do outro lado 6 bolinhas, bem fácil. Não entenderam? Eu repito. Vamos lá. De um lado desenha uma bolinha, do outro lado 4, do outro lado 3, do outro lado 6 bolinhas. Bem fácil? Muito simples, né? E com uma mão você pode fazer essa brincadeira em casa. Na verdade, quando eu digo que aqui eu tenho 6 bolinhas, eu tenho apenas 5 bolinhas, uma mão só se faz.
Segurando assim, a ilusão é perfeita de que eu tenho 4 bolinhas. E segurando assim, parece que eu tenho 6 bolinhas. Tem que falar bem rápido. Do outro lado, a mesma coisa. Aqui, parece que eu tenho uma bolinha, mas na verdade eu tenho 2 bolinhas. E aqui a outra está escondidinha aqui debaixo da minha mão. E se eu segurar assim, a ilusão é perfeita de que eu tenho uma bolinha. E segurando assim, parece que eu tenho 3 bolinhas. Olha só, número 1 e número 3. Tem que falar bem rápido, né? Vamos lá, mais uma vez aqui atrás. Olha, aqui parece que eu tenho 6 bolinhas, mas se por acaso alguém chegar muito próximo de vocês ou alguém questionar alguma coisa sobre a sua mão, você pode dar lá um passe mágico e fazer aparecer a outra bolinha. Do outro lado, a mesma coisa. Se alguém questionar alguma coisa, você dá um passe mágico e faz aparecer a outra bolinha. Agora, para um grande finale, você pode fazer aparecer muito mais bolinhas, olha só. Espero que tenham aprendido a mágica, é muito fácil, é só chegar em casa e fazer. Mas veja bem, isso aqui foi apenas uma brincadeira, foi para mostrar para todos vocês como a nossa percepção é falha e como nós podemos ensinar a nossa mente a pensar de formas diferentes. E é isso que vocês vão ver agora com a matéria com o Dr. Joe, um especialista em acupuntura e que vai ensinar alguns segredos sobre estresse no trabalho. Vamos lá! E você, quer aprender a ser feliz, a ter prazer na vida e a ter sucesso profissional? Hoje você vai aprender. Estamos aqui na Ibrafema e falaremos agora com o Dr. Joe, que irá nos ensinar o segredo do sucesso para a nossa vida. Vem comigo! Estamos aqui com o Dr. Joe Eldia, mais conhecido como Dr. Joe, um excelente acupunturista, vocês vão ver. Para vocês terem uma ideia, ele foi o primeiro presidente do Congresso Médico de Acupuntura. Ele também faz parte do Colégio Médico de Acupuntura, que representa todo o Brasil. E para vocês terem uma ideia da importância da acupuntura para a nossa área da saúde, ela está sendo a segunda especialidade médica mais procurada após a clínica médica. Ou seja, os médicos estão muito interessados em aprenderem essa arte. Então vamos conversar um pouquinho mais e conhecer um pouco mais do segredo do sucesso com o Dr. Joe. Dr. Joe, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aqui a sua participação. Muito obrigada, viu? Obrigado a você, obrigado por essa grande oportunidade para poder conversar com todos os nossos públicos, né, aqui, para compartilhar as ideias e como nós preservar a nossa saúde, né? Perfeito. O Dr. Joe chegou aqui ao Brasil com 13 anos de idade e, olha, vocês vão ver aí as imagens, ele montou uma excelente estrutura, uma estrutura realmente que nós podemos considerar um sucesso de negócio e com uma arte que também é um conhecimento médico, que é a acupuntura, e vocês todos sabem que é um conhecimento milenar, né? Ele traz para cá e consegue fazer desta medicina chinesa algo realmente sustentável também em termos de negócio. Agora, Dr. Joe, nós estamos comentando sobre a necessidade que as empresas têm hoje de cuidarem um pouco mais da saúde das pessoas. E eu sei que o senhor atende muito algumas empresas, principalmente alguns políticos muito famosos, né? Por exemplo, pra vocês saberem, ele já atendeu o nosso presidente Lula, o Alckmin, né? E acho interessante você poder falar um pouquinho sobre como é que a acupuntura ajuda essas pessoas a terem sucesso. Bom, existe uma coisa, chama-se sucesso e a felicidade. A sucesso é você atingir tua meta e fazer tuas realizações. Mas muitas vezes, lá dentro, não necessariamente você está bem. Entretanto, você imagina a empresa são formadas de pessoas. Então, se você olhar de uma maneira macro, a empresa é um organismo vivo. Dentro da empresa você tem o cérebro, tem a mente, tem o coração, você tem a mão, a ferramenta, tudo isso. Por isso,
a saúde é extremamente importante. Porque se os funcionários perderem a saúde, significa custo de bilhões de dólares. Um alto executivo que toma uma decisão errada é um prejuízo violento para toda a organização. Portanto, zerar a saúde é extremamente importante. E a saúde não é ficar sem doenças, porque hoje o pessoal fala muita dor de cabeça, dor de estômago, pressão alta, diabetes. Na realidade, a gente tem que ver a causa, porque tomar só remédios não resolve, porque você está mascarando uns sintomas. Qual o grande, hoje, você sabe que existe um grande índice de depressão dentro das empresas, e não aparece em forma de sintomas. Isso causa um prejuízo de rendimento no trabalho. E muitas vezes a pessoa esconde esse problema dentro dele. Ora, como que nós podemos resolver essa questão? É dando ferramentas. Então, a medicina tradicional chinesa vinha preencher esse requisito. Porque a medicina tradicional chinesa ele vê a origem, a causa do problema. Muitas vezes, um gastrite não é um simples gastrite, porque gastrite é um diagnóstico na nossa medicina ocidental. Mas na medicina chinesa, gastrite é apenas uma manifestação, que pode ter uma causa, um processo de estresse. Muitas vezes é um conflito de trabalho entre colegas, com dificuldade de dar projetos. Resultante disso, ele somatiza e transforma em gastrite. Crise de hipertensão, ou problema de diabetes, tudo isso pode estar ligado com uma alteração da estrutura emocional interna, tá certo? E a pessoa muitas vezes não enxerga essa potencial que de dentro, que pode utilizada, e muitas vezes mais do que isso, se não desenvolver a potencial interior de cada um de nós, ele pode transformar em forma de energia negativa, em forma de doenças, que vai prejudicar o nosso sentimento de realização interior. E isso implica uma infelicidade. Porque a felicidade é uma sensação de bem-estar, de realização interior, é um estado de espírito. Então, não adianta correr atrás da felicidade. Ela tem que estar dentro. Tem que estar dentro. E essa força está dentro de cada um de nós. Agora, você está me dizendo o seguinte, que a medicina chinesa, ela vai olhar muito mais a causa do que o sintoma, certo? Então, o sintoma, por exemplo, seria uma febre. Então, a medicina tradicional, a nossa aqui ocidental, a gente pega um remedinho e toma para sanar a febre. Mas a gente não está tratando da causa principal, que é mais profunda. E você está me dizendo que as causas normalmente estão relacionadas a um aspecto psicológico também, né? De autoestima, de como eu estou me relacionando com o meu trabalho, se eu gosto daquilo que eu faço ou não, né? Que tem a ver com essa questão da felicidade, dessa sensação de plenitude. Então, pelo que eu estou entendendo, no seu trabalho, você também trabalha como uma espécie de coaching, não é? Porque você vai buscar... você vai olhar para essa pessoa não só apenas como um corpo, mas como uma pessoa que tem desejos, que tem emoções, quer dizer, você vai abordar também o aspecto psicológico, é isso? Isso, com certeza. Tenho mais de 35 mil consultas feitas, só aqui no consultório. Ou seja, já conversei assim, cara a cara, com mais de 35 mil pessoas. Você sabe que um grande anseio das pessoas, tá, é o bem-estar, o equilíbrio interior, paz. Né, cheio de amor, né, e uma tranquilidade interior. Só que hoje está difícil. Né? Esse excesso de informações, a dificuldade de administrar essas informações, os conflitos emocionais internos. Então, o papel de médico na medicina tradicional chinesa, ele acaba assumindo como uma espécie de treinador das pessoas. A gente ajuda ele a atingir a sua meta. Você vê que a pessoa apaixonada fica doente, não? Vocês já viram alguém apaixonado ficar doente? Não fica. Quem está apaixonado trabalha 18 horas por dia e ama. E ainda nem precisa, namora 6 horas. Então ele fica 24 horas ligado, não fica doente. Por outro lado, a pessoa magoada vive doente. Vive de consultório em consultório. Pessoas frustradas vivem com problemas de consultório em consultórios. Nós podemos dizer que a doença, o diagnóstico feito quando a pessoa está em doença, porque ele já está adoecido, porque o afeto interior ele não está bem. Pessoa com afeto bem plenamente desenvolvido, a pessoa que tem uma satisfação interior bem, ele não fica doente. Tá? Quando você ama alguém profundamente e tem um suporte no mundo em que vocês vivem, você está bem, você está cheio de energia para você enfrentar qualquer tipo de obstáculos. Por outro lado, se você estiver com autoestima baixa, estiver frustrado, estiver magoado, qualquer probleminha é um obstáculo intransponível. Por isso, né,
esse bem-estar interior, esse equilíbrio interior é muito importante. Então, a importância de ser apaixonado pela vida, né? E outra coisa, né? Uma coisa, todo mundo ensina que a gente gostar, fazer aquilo que a gente gosta. Eu acho que não. Eu acho que é mais importante de tudo isso é aprender a gostar naquilo que está fazendo. Sim. Porque você assimila aquilo, você incorpora aquilo e torna parte de você. Eu tinha um mestre que sempre dizia assim, ó, a disciplina só é disciplina porque você não incorporou a ele. Se você incorporou a disciplina, você tem a liberdade total da opinião e da liberdade da tomada de ação. Por isso, eu sempre falo, o destino está na mão de cada um de nós. Você escolhe a felicidade ou a infelicidade. Assim como uma empresa. A empresa escolhe o seu sucesso ou o seu fracasso. Depende de quem dirige e depende de todo o organismo junto, né, para compartilhar essa meta para atingir. Perfeito. E então agora nós vamos fazer o seguinte, eu queria saber quais são as ferramentas que a gente precisa para poder transformar esse potencial de felicidade em realidade. Mas essa resposta nós só vamos descobrir daqui a pouquinho. Não saia daí, vamos para o comercial e já voltamos já já.